Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, com alegria mesmo em nossos corações. Tem um Deus tão grandioso, tão bondoso, tão amoroso, um Deus mesmo que se compadeceu de nós, um Deus que realmente tem interesse em nós, homens e mulheres, pecadores. Não nos deixou só, mas nos deu o presente da salvação no Teu Filho amado. Ó Pai, que a Tua palavra agora venha mesmo cheia de graça e de verdade. Venha mesmo, Pai, falar aos nossos corações. E assim sabemos que ela não volta vazia, mas faz como Te apraz. Então, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, que o Teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Fica conosco nesse momento, Pai. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós cantamos alguns hinos de louvores ao Senhor, em que você ouviu sobre o céu. E eu queria mesmo hoje à noite falar sobre o céu. O céu, ele existe, né? O céu é visível aos nossos olhos, uma parte dele. Mas o céu é imenso, é grandioso. Podemos dizer que o céu, ele é um local, é um lugar maravilhoso, porque lá habita Deus, é a habitação de Deus. Agora, Deus nos se revelou a nós de uma forma maravilhosa, até pela própria criação, pela natureza, e o céu é obra das suas mãos. Mas o céu que assim nossos olhos alcançam é uma pequena coisinha, né? Porque os cientistas mesmo provam a imensidão que é o céu, as galáxias, as coisas infinitas até. E sabe, a Bíblia nos revela que Deus, a habitação dele é no terceiro céu. Então a nossa mente ela é muito pequena, né? Mas o que eu posso dizer é que o céu, ele é um local maravilhoso, um local indescritível. Nós podemos até, nossa mente, né, imaginar um pouquinho assim, as coisas belíssimas da natureza que Deus criou, as paisagens, cidades, né, e até coisas que o homem realiza, constrói, são bonitos, são maravilhosos, mas o céu é muito mais, né? É uma coisa indescritível. Deus, assim, na sua bondade, revelou na sua palavra homens que tiveram assim o privilégio de até ver os céus, a presença de Deus aberta. No Velho Testamento, o profeta Isaías diz que ele viu o Senhor, o trono de Deus, a beleza, a grandiosidade, né, a maravilha, coisas assim até indescritíveis. Também um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo, ele teve o privilégio, a Bíblia diz, ele mesmo dá o testemunho que ele foi arrebatado por Deus ao terceiro céu e viu coisas, né, indescritíveis, presenciou assim maravilhas. Mas Deus também revelou até a outro homem, o apóstolo João, e ele, no livro de Apocalipse, se alguém quiser acompanhar, ele descreve assim coisas maravilhosas que é o céu. Em Apocalipse capítulo 21, ele disse assim: olha, eu vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, e da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada
para o seu esposo. Se você ler esse capítulo, há uma descrição de uma nova Jerusalém que vai descer do céu, aonde há o brilho das estrelas, as preciosidades, as praças, as ruas são mesmo de ouro, de vidro, ao mesmo a presença de Deus, o esplendor. Amados, é maravilhoso. Eu digo, é maravilhoso. Mas sabe, ainda mais, além das coisas materiais, no céu, a Bíblia diz aqui, veja o verso 4, diz: Ele lhes enxugará os olhos de toda lágrima, a morte não mais existirá, não haverá luto, não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. As coisas que nós enfrentamos do pecado, como o João aqui descreve, não haverá mais isso. Doença, né? Enfermidades, sabe, Stephanie? Não vai ter mais não. Dor, choro, luto, pranto. A morte, que é uma inimiga nossa, não vai mais existir. Olha que maravilha, não é o céu. É uma pálida mesmo descrição, até minha aqui nessa noite, né? Poderíamos ficar muito tempo falando do céu, mas vocês notaram o que é essa maravilha? A maravilha do céu? E aí eu faria uma pergunta: quem quer ir para o céu? Quem quer morar no céu? Eu, né? Eu quero. Quem não quer morar no céu? Acredito que todo mundo, né? Podemos dizer assim, todo mundo quer morar no céu, quer entrar no céu. Mas sabe, amados, tem um grande problema. Um grande problema. É que todo mundo, as pessoas, não podem entrar no céu. Não podem. Ninguém pode entrar no céu do jeito que nós estamos. Aqui nesse caso, é mesmo o querer não é poder. Querer entrar no céu, nós queremos, mas não é poder entrar no céu. Mas por quê? Por que nós não podemos entrar no céu? Você poderia perguntar. E eu tenho escutado muito por aí: eu vou entrar no céu. Ora, se eu sou filho de Deus, aliás, no céu só vai entrar filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu vou entrar no céu. Eu já ouvi: eu sou gente boa, eu sou do bem, não sou do mal. Então, eu vou entrar no céu. Não sou tão mal, sou do bem, sou gente boa. Outros dizem: eu faço bem, não quero mal de ninguém, quero o bem de todo mundo. Eu faço coisas boas, faço boas obras. Eu ajudo, não é? Um idoso, eu dou esmola, eu contribuo com uma associação, enfim, faço coisas boas. Então, eu mereço um pedacinho do céu. Outros dizem: eu já tenho minha religião. Minha religião vai me levar para o céu. Sabe, meu amado, meu amigo, se você está com esse pensamento, e eu sei que muitos têm, porque eu não sou diferente de muitos, né? Eu tinha esse pensamento, fui até criado, incentivado. Você e eu, todos, estão totalmente equivocados, totalmente. E sabe por quê eu digo isso? Porque ninguém, escute, ninguém entrou no céu por dizer que é filho de Deus,
por dizer que é gente boa, que faz o bem, por dizer que faço boas obras, porque tenho minha religião. Ninguém entrou no céu por dizer ou fazer isso. E sabe quem afirma isso? É Jesus. Jesus, ele afirma isso na sua palavra. Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 3 e o versículo 13, ele é bem enfático, né? E mostra mesmo, bem claro, ele diz assim, olha, ninguém, quem é ninguém? É ninguém, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então aqui corta, né? Todos esses pensamentos. Porque ninguém subiu ao céu, nenhuma pessoa subiu ao céu. Só Jesus, que de lá desceu. Então, desde a criação, né, de Adão, até Jesus ter vindo nesse mundo, há mais ou menos 2000 anos atrás, ninguém tinha subido ao céu. Parece uma pancada, né? Aí onde estava Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os profetas. A Bíblia diz que Elias foi arrebatado por Deus, Deus o levou. Onde estava esse povo que Jesus disse, ninguém subiu ao céu? Jesus não mente, ele é a verdade. Sabe, irmãos, estavam tudo no paraíso, um local lá onde as almas estavam aguardando o Senhor. Não no céu, mas no paraíso, era no centro da terra. Então, nós podemos dizer que ninguém subiu ao céu, não é? E podemos dizer também que ninguém subiu ao céu por dizer que é filho de Deus, porque ninguém nasce filho de Deus nesse mundo. Aliás, Deus só tem um filho, o seu único filho, o unigênito Filho que é Jesus Cristo. Então, ninguém pode entrar no céu que ninguém é filho de Deus. Aliás, a Bíblia diz que nós nascemos filhos da iniquidade, filhos da desobediência. Se você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim, né? Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a condição que nós nascemos nesse mundo. Ninguém nasce filho de Deus. Por mais que uma religião ensine, você não nasce, você nasce uma criatura de Deus, morto, espiritualmente falando. Tem uma série de televisão que é Walking Dead, né? Mortos vivos. É assim que nós nascemos, mortos vivos, né? Porque você espiritualmente está morto. Então a Bíblia diz, nascemos já mortos em delitos e pecados. E a prova disso é que diz lá, né? Andando, você vai andar segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, Satanás, o Deus desse século, que atua mesmo nos filhos da desobediência. Você vai andar, diz lá, segundo o curso desse mundo, fazendo mesmo as coisas que o mundo dirige, a moda, não é? A tendência. É assim que o homem anda. E diz lá, segundo as inclinações da nossa carne. Não só isso, mas fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza, não está escrito aí? E por natureza, somos filhos de quê? Da ira, filhos da desobediência. E Jesus diz até filhos do diabo, porque nós passamos e fazemos a vontade dele. Então, não é? Ninguém vai para o céu, porque só vai para o céu filho de Deus. E nós somos filhos da iniquidade.
Sabe, a Bíblia diz também, para cortar alguém que diz, eu sou gente boa, né? Eu faço bem, sou sangue bom, eu não sou do mal. Sabe o que a Bíblia diz? O diácono Walter, um dia desse pregou, e até eu também. O Senhor Jesus, em Marcos 10, aqui bem pertinho, um jovem chegou à presença dele e disse assim, olha, Marcos 10, 17, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe, dizendo assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Olha de novo aqui a palavra ninguém, né, irmãos? Amados e amigos, escute, ninguém é bom, ninguém é bom, não tem bom nesse mundo não, senão um só, que é Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz na sua carta em Romanos 7,18, porque eu sei, diz Paulo, em mim, isto é, nessa minha carne aqui, não habita bem nenhum. Nós somos maus, irmãos, maus por natureza, né? O homem sente prazer em fazer o mal, em pecar. Então, corta, né? Não tem filho de Deus, então não vai para o céu. Não tem ninguém bom, gente boa que faça o bem. Mas diz assim, né? Olha, eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas, eu faço doações, e etc, e etc. Né? Sabe o que a Bíblia diz também? Que ninguém... Veja o que diz aqui, eu estou rindo assim, né, que a Bíblia ela é enfática, a palavra de Deus, né? Gálatas, capítulo 2, Gálatas, no capítulo 2, eu vou ler aqui para você, no versículo 16, Paulo diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, olha a palavra de novo, ninguém, né? Ninguém vai ser justificado diante de Deus. Então, acabou-se, né? Lá em Efésios capítulo 2, naquela parte que eu estava mencionando, mas já no verso 8 diz assim, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Mas no verso 9 diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obras, você e eu tínhamos com que nos gloriar. Ou então dizer assim, olha, Deus, né? Eu mereço entrar no céu, porque eu sou bonzinho, eu fiz uma caridade, eu ajudei, eu fiz boas obras, então eu mereço o céu, um pedacinho do céu. E muita religião ensina isso, que você tem que trabalhar para poder entrar no céu, né? A Bíblia diz que ninguém vai entrar no céu por obras. Sabe por quê? Porque Deus seria injusto. Ele ia escolher por merecimento seu e meu, né? Então, amados, ninguém nasce filho de Deus, ninguém é bom, ninguém faz o bem. Mas eu falei outra coisa, né? Aquelas pessoas dizem, eu tenho minha religião vai me levar a Deus. Sabe, a Bíblia diz que nenhuma religião vai te levar para o céu. Sabe por quê? Porque ninguém busca a Deus, diz a palavra. Por mais que
você possa confiar na sua religião, o que seja, ela não vai te levar a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém busca a Deus, nenhuma religião. Na verdade, meus amados, é Deus que vem buscar o homem. É Deus que vem salvar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar perdidos. Então ninguém entra no céu sozinho, porque todos nós somos pecadores. É isso que a Bíblia diz, todos nós. Todos pecaram e carecemos da glória de Deus. E o Senhor Jesus se encontrou um dia com um homem, Nicodemos, e ele queria saber das coisas de Deus. Senhor, sabemos que Tu és da parte de Deus, porque Tu fazes milagres, e se não fosse da parte de Deus, não faria. Aí Jesus disse: olha, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa, não é? Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a sua condição, a tua natureza não permite você entrar no reino de Deus. Tem que mudar, tem que acontecer alguma coisa, porque nós somos pecadores, nascidos mesmo em delitos, em ofensas e pecados, praticando. E pecado não entra no céu, escute bem, nesse local maravilhoso, né? Não entra no céu, porque lá só há santidade. Deus é santo, diz a Bíblia, 3 vezes santo, e odeia pecado, não tem comunhão com o pecado, não tem comunhão com o pecador, nesse sentido que pratica pecado. Deus odeia pecado. Aliás, pecado é desobedecer a Deus, é transgredir a lei de Deus, é fazer aquilo que Deus proíbe. Deus deu a sua lei, os mandamentos, a sua vontade para todos nós, e nós provamos que somos rebeldes, provamos que desobedecemos a Ele, que não cumprimos a sua palavra. Então, vai entrar no céu? De forma nenhuma. Então não tem jeito, né? Mas como entrar no céu então, pastor? Por isso que nós cantamos vários hinos, né? Tem um caminho para ir para o céu. E esse caminho, amados irmãos, aliás, o único caminho, não é um caminho, é o único caminho, é Jesus Cristo. Ele diz assim enfaticamente: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E olha a palavra de novo: ninguém, né? Ninguém vem ao Pai, ou seja, vai para o céu, senão através dele, senão por mim. E esse caminho, amados, que você e eu devemos trilhar para entrar no céu, é pelo caminho da cruz, é o caminho mesmo do Calvário. E é somente pela cruz de Jesus Cristo que um homem tem acesso à presença de Deus. Por isso nós cantamos, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, e não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz eu errar. Então a cruz é o caminho para os céus. E sabe, esse caminho, o caminho da cruz, ele começou na eternidade. Na eternidade. Ainda não existia mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que assim, olha, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de existir mundo, já existia a cruz e o Cordeiro morto. Não tinha outro jeito, amados. Deus, na sua presciência, na sua sabedoria, já tinha mesmo planejado, preparado, antes da fundação do mundo, o caminho da cruz. Porque ele sabia que ia acontecer com a sua criação.
Ele sabia que ele ia criar o homem, que o homem ia desobedecer, que o homem ia obedecer o diabo, que ia cair, que ia pecar. E ele já preparou, né, o único caminho. Por isso que é na eternidade começou esse caminho da cruz. Mas não só começou na eternidade, mas continuou agora na história do homem, né? Na história da humanidade, quando começou-se a contar mesmo. Então a Bíblia mostra lá desde Adão. Começou a história da cruz, o caminho da cruz no meio mesmo, na história desse mundo. Não é uma ficção científica, não, né? É uma historinha de Hollywood, é uma verdade. O homem foi criado por Deus perfeito, santo, tinha plena comunhão, mas desobedeceu. Deus não impediu. Deus não sabia que ele ia pecar? Sabia, mas ele deu o livre arbítrio, a liberdade de escolha, e esse homem pecou contra Deus, desobedeceu e caiu em desgraça, caiu mesmo em pecado. Mas Deus, amado, teve misericórdia, teve pena. Quando nossos primeiros pais caíram, Adão e Eva, a Bíblia diz que eles perderam, né, a comunhão com Deus que eles tinham, ficaram nus, com vergonha. E aí começa, assim eu diria, o rastro da cruz, como seria Deus mostrando na história da humanidade, e até assim um rastro de sangue, não é? Porque Deus, o homem deu jeito, quebrou o galho, né? Pegou a folha de árvore e fez cintas, roupas, né, para si e para sua mulher. Mas a Bíblia diz que Deus matou um cordeiro. Não diz que ele matou um cordeiro, não, mas diz que Deus fez roupas para cobrir a vergonha, o pecado. E sabe, amados, eu tenho certeza que era um cordeiro. E Deus matou, sacrificou aquele cordeiro para cobrir o pecado, cobrir a vergonha de Adão e Eva. E sabe por que eu digo isso? Porque eles passaram essa forma, né, de Deus a se mostrar, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi a forma que Deus encontrou para perdoar, para remir, né, o problema do pecado, é através de sangue derramado. Então Deus no Velho Testamento, na história, ele usou a ilustração, a figura de um cordeiro que teria que ser morto, o seu sangue derramado para fazer sacrifício, para assim agradar a Deus por perdão de pecado. Mas esse sangue, dos animais, ele não tinha o poder de aniquilar pecado, só cobria, né? Então Deus ensinou, passou por Adão, aí os seus filhos, né, Caim e Abel. Lembra? Abel levou um sacrifício a Deus, e foi um sacrifício de um cordeiro, foi aceito. Aí a história conta, pelo patriarca Abraão, né? Abraão sacrificou lá um cordeiro, e continua no Êxodo, Deus mandou preparar um cordeiro, o sangue derramado para pôr na verga e na ombreira da porta, porque viria, né, o anjo da morte, o anjo da destruição, e aonde tinha o sangue, ele passava por cima, ou seja, cobria, né? Então, o rastro de sangue. Depois, na história de Israel, no deserto, passaram anos e anos, até chegar à terra prometida, e Deus mandou preparar um tabernáculo lá no deserto, e era levado um sacrifício para ser feito por perdão de pecado, né? E era um cordeiro, sangue derramado. E finalmente chega o Filho de Deus, que a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. Quando João Batista viu
Diz: eis o Cordeiro de Deus que tira mesmo o pecado do mundo. Não é assim? Então, começou na eternidade, continuou mesmo na história da humanidade e se consumou, foi consumado ali na cruz do Calvário. E é essa a história, amados. Como nós cantamos, né? Cantarei, contarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou o seu lar na glória para salvar quem? O pecador. Então, o Rafael leu essa consumação aqui dessa obra na cruz do Calvário, né? E é bem conhecida por todos aqui. Nós teríamos várias abordagens desse texto, mas eu quero dar essa, né? Contar a história da redenção, a história da salvação, a história mesmo de Cristo, a história da cruz do Calvário, a cruz mesmo da libertação. Por quê? Jesus Cristo, Ele passou por tudo isso aqui, Ele veio porque Ele nos amou, Ele viu a nossa condição. A Bíblia diz que Ele teve compaixão, teve pena, teve misericórdia, porque o homem, a sua maneira, não vai entrar no céu, como nós mostramos aqui, não é? Então tem muita gente enganada, e não tinha outro meio, outro jeito do homem ser salvo, mas Deus mandou sim o seu único filho, e ele veio a esse mundo, e sabe, passou por esse calvário aqui, por esse sofrimento, porque ele estava pagando o preço do nosso pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Deus cobra. Não é por isso que você e eu morremos, porque nós somos pecadores, estamos pagando o preço com a nossa morte, mas essa morte física, mas a Bíblia fala de uma segunda morte, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Ou seja, olha só o que diz a Bíblia: depois da morte, dessa morte física, segue-se imediatamente o juízo de Deus. E a Bíblia diz que nós já estamos julgados. Aquele que não crê em Cristo já está julgado, já está condenado, não é? E nessa condição vai mesmo para a eternidade sem Deus. Morreu aqui, se apresenta a alma, e Deus manda ou para o céu ou para o inferno. Não tem conversa não. Não tem lugar intermediário que uma religião ensina, né? Não existe purgatório na palavra de Deus. Eu tenho aqui uma Bíblia, a Bíblia que eu chamo a Bíblia do Padre, né? Eu já li, nunca vi palavra purgatório aqui, não tem. Esse lugar imaginário, né? Ou é céu ou é inferno. Então, meus amados, Jesus Cristo veio, e aqui você viu a leitura, né? Ele sofreu, ele foi morto, mas ele estava pagando o preço do meu e do seu pecado. Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. E ali na cruz do Calvário, ele disse assim, né? Jesus, verso 37, dando um grande brado, ele expirou: está consumada a obra mesmo assim da redenção. Então, não há outro meio de ir para o céu, né? Mas há um único caminho, que é Jesus, que é a cruz de Jesus, que é a cruz do Calvário. E eu queria olhar aqui com os amados e chamar a sua atenção para as pessoas envolvidas aqui nesse evento, que é mais importante, né? Como eles observaram, como eles mesmo contemplaram, como eles viram e até participaram desse caminho da cruz
foram testemunhas oculares, e a sua atitude, como eles reagiram. Está aí o caminho da cruz, né? O caminho para o céu. Então nós vimos que a primeira personagem aqui, o Pilatos, vocês sabem da história, né? O juiz dele, o Pilatos, ele atestou, escute, a inocência de Jesus. Ele disse: eu não vejo nesse homem crime algum. Ele sabia que Jesus tinha sido entregue por inveja, os invejosos. Então Pilatos, ele lavou as mãos, né? Como ele viu, ele ficou admirado com Jesus. Tanto é que ele sabia que ele era inocente, e ele mandou escrever: Jesus Nazareno, o rei dos judeus, rei dos reis, até rei do César, né? Que ele era submisso a César. Mas como ele considerou o caminho da cruz? Sabe, amados, esse homem, a Bíblia diz no Evangelho de João, que a população começou a gritar: se tu soltas ele, tu não és amigo de César. Ele era amigo do imperador, ele era o governador da Judéia, o cargo era um cargo de confiança, né? Ele não queria perder a amizade do imperador, nem o cargo que ele tinha. Então a Bíblia diz que, veja aqui no verso 15 de Marcos, então Pilatos, veja, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, né? O pastor Heraldo pregou um dia desses sobre a escolha entre o bandido, entre mesmo o criminoso, né? E foi essa a escolha do povo. Preferiu o inocente, um santo, mas elegeu um criminoso, né? Será que o nosso país está nessa situação? Escolhendo bandidos, né? Criminosos que já mesmo sentenciados pela justiça. Mas esse é o povo. E Pilatos querendo o quê? Contentar a multidão. Cuidado. Tem uma máxima no nosso país, diz que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma ilusão, é uma mentira, não é nada. Mas esse homem aqui, essa foi a reação dele. Fez a vontade do povo, ou seja, trocou. Aliás, eu não vou botar ninguém no inferno, né? Mas a atitude dele em relação à cruz, ele desprezou. Mas o tempo está indo, né? Vamos mais adiante. A multidão que estava presente aqui nessa... Ele dizia aqui, olha, crucifica-o, crucifica-o. Não queriam saber de um homem que passou 3 anos fazendo bem. Eles sabiam, curando pessoas, alimentando multidões, enfermos, ressuscitando pessoas. Só fez o bem Jesus Cristo, amou até o fim. E eles disseram, olha, crucifica-o, não queremos este, caia o sangue dele sobre nós. Foi assim que eles reagiram. Os soldados, né, aqui da história, nós vimos que eles levaram Jesus e reuniram toda a corte, ali diz aqui no verso 16, dentro do palácio que é o pretório, e reuniram o destacamento. No livro de Mateus dizia toda a corte, há uns 600 soldados ali, né? E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a escarnecer de Jesus, zombar, né? Diz aqui, colocaram mesmo, vestiram ele de púrpura, fizeram uma coroa de espinhos nele, encravaram na sua testa, assim, aquelas coisas, sabe? O sangue começou a descer, a doer, botaram um caniço, escarnecendo ele, davam na cabeça dele, diz aqui que cuspiam nele,
arrancava os cabelos da barba dele. Foi essa aqui a reação dos soldados. Chicotearam ele, brincaram de sorte com as suas roupas, repartiram, né, as suas vestes, e finalmente encravaram as suas mãos, os seus pés numa cruz, e ainda furaram, né, o seu lado. Essa foi a reação desses soldados. E aqui tem outro homem, né, outro personagem, verso 21, chamado Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Diz aqui que eles obrigaram esse homem, constrangeram ele a carregar a cruz de Jesus, porque uma pessoa que foi obrigada, ele não estava com nenhuma boa vontade, né, de ajudar o Salvador. Foi obrigado a estar lá na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, será que tem aqui obrigado nessa noite a vir ver a cruz de Jesus, a carregar a cruz de Jesus? Se tem, meu irmão, dê glória a Deus, meu amado. Mas aqui esse homem foi obrigado, né? Mas tem mais personagens aqui. No verso 19 diz, olha, o povo, os que iam passando ali, vejam, o que eles faziam? Porque esse local onde Jesus foi crucificado era fora de Jerusalém, era um monte da caveira, bem conhecido, né? Então era passagem. E não vou entrar por causa do tempo, mas a crucificação era um espetáculo, né? Vocês já viram que o povo, quando tem um acidente, vira aquela multidão, alguém é assassinado, um tiro, todo, quer ver desgraça, enforcamentos. Isso é um homem assim, né? Então aqui não foi diferente. E sabe o que eles faziam? Blasfemavam de Jesus, meneando a cabeça, coitadinho, né? Dizia isso e aquilo, olha onde ele se restou, era o cara, era o tal, está aí numa cruz, né? Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário, e em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Impropérios, né? Não sabia nem o que estavam dizendo. Mas sabe, amados, tem mais personagens aqui. No verso 31 diz assim, olha, os principais sacerdotes e os escribas, o que eles faziam? Escarneciam de Jesus, zombavam, né? Eles tinham inveja de Jesus. E diz aqui que eles falaram, olha, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Sabe, amados, eles falaram aqui a pura verdade. Realmente Jesus, ele salvou os outros. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar você e a mim perdidos. Por isso que ele não pôde salvar-se a si mesmo. Ele tinha todo o poder. Ele diz assim, eu tenho o poder de entregar a minha vida e reavê-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas ele aqui, amados, ele queria te salvar. Ele queria me salvar. Então, ele não podia salvar-se a si mesmo, né? Então, eles escarneceram. E tem mais gente aqui, né? Os criminosos. 2 ladrões. Não estava aqui no verso 32? Também os que com ele foram crucificados insultavam Jesus, blasfemavam de Jesus. Eu já vi uma religião na qual eu nasci, ele dizia o bom ladrão e o mau ladrão. Existe ladrão bom e ladrão ruim? Bandido bom
Aliás, diz bandido bom é bandido morto, né? A polícia diz. Não tem não, amados. Diz que esses dois aqui, olha, também os que foram crucificados insultavam Jesus. Era essa aqui, né, as pessoas envolvidas, os espectadores que contemplaram o caminho da cruz. Mas sabe, tem personagens aqui que olharam diferente, de outra forma, a forma mesmo correta, né? E nós vemos que um desses malfeitores, criminosos, que insultavam Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e o verso 39, se você quiser, mas eu vou mencionar. Diz que um desses criminosos, depois de insultar muito Jesus, ele começou a observar, né? Sabe, ele foi companheiro de Jesus ali naquela cruz. Jesus foi crucificado, diz aqui, a hora terceira, 9 horas da manhã, né? E morreu, diz aqui no verso 34, a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? E no verso 37 diz, ele dando um grande brado expirou. Era 3 horas da tarde. Então de 9 às 3, esses dois bandidos estavam ao lado e observaram tudo, né? Ele sendo xingado, escarnecido. Tem uma mensagem maravilhosa que são as palavras da cruz. Jesus sofrendo tudo aquilo, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, um deles, né, diz aqui a Bíblia, reconhecendo, começou a repreender o outro, o amigo, o parceiro dele, né, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Na verdade, com justiça, nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. E é isso, amados, que você e eu vamos receber, né, o castigo, o julgamento dos nossos atos pecaminosos diante de Deus, a morte. Mas ele diz: mas este, que mal ele fez? Não fez mal nenhum. E sabe que ele confessou a esse Jesus? Ele disse assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe, amados, esse homem era um bandido, era um assassino, era um ladrão. Esse tinha certeza que ele não era filho de Deus. Esse tinha certeza que ele não tinha nada de bom na sua vida. Ele tinha certeza que ele não fazia o bem. E ele não tinha religião, não. A religião dele era a bandidagem, né? Então ele só tinha o inferno para ele. Mas aqui ele estava do lado do caminho que leva para o céu. Não deu tempo dele fazer promessa, acender vela, ser batizado, né? Um monte de coisa aí. Ele apenas reconheceu a sua condição. Eu mereço o que eu estou recebendo. Mas esse, inocente, o que é que ele fez? Nada. Ele está morrendo no meu lugar. E Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe o que Jesus disse? Quando eu vier, hoje, agora, estarás comigo no paraíso. Não no céu, né? No paraíso. E esse homem morreu depois, né? Jesus morreu. Mas depois, assim que ele morreu, irmãos, ele estava lá no paraíso, feliz da vida. E o outro, Deus sabe onde estava. Esse personagem, né? E tem mais outro aqui, no versículo 39,
diz assim, olha, o centurião, né, que estava em frente dele, vendo assim que expirara, disse, olha a confissão desse homem também, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Sabe, a Bíblia diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e creres no teu coração que Deus o enviou, que Deus mesmo com o seu poder o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E esse centurião aqui viu a mensagem, né, da cruz, o caminho da cruz, e não tenho nenhuma dúvida, esse homem também aqui entrou no caminho da cruz, né, no caminho dos céus. Sabe, amados, nós vimos hoje à noite que o céu é um lugar maravilhoso, né, meu irmão? Sabe, eu quero já ir para o céu. Estou de saco cheio desse mundo aqui, sinceramente. Estar na presença de Deus, porque o paraíso hoje está dentro do céu. Jesus já levou, está lá. João, quando viu o céu aberto, viu milhares lá louvando, adorando ao Senhor. Eu quero dor, eu vivo com dor, sabe? Convivo com dor, e vários aqui nessa igreja, né? Com problema, com dificuldade, com pecado, com violência, com tudo que não presta, né? Eu quero ir embora, irmãos. Quero ir para o céu. Eu não vou me matar, não, mas se Deus me levar, bye bye, mundo cruel. Mas é o perigo de você morrer sem estar no caminho da cruz, e ir para o inferno, para o lago de fogo. Só vai entrar no céu, escute, filho de Deus. Como só tinha Jesus, ele veio e ele fez milhões agora. A Bíblia diz que ele nos deu o poder de sermos feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É o nome de Jesus que nós temos que crer, e será salvo. Você não tem que pagar promessa, fazer nada. Que maravilha, né? Bora para o céu. Ou seja, você tem que considerar, não como aquelas pessoas que nós vimos aqui, né? Jesus hoje está aqui, a palavra dele é a verdade. Como é que você está olhando o caminho do Calvário, o caminho da cruz? Como Pilatos? Como a multidão? Como os soldados? Como o Cirineu? Ninguém sabe, né? Porque a Bíblia diz que ele era pai de Alexandre de Rufo, e tem um Rufo lá que Paulo menciona. Então, mas como os escribas. Mas, irmãos amados, esse homem aqui, o criminoso, antes de morrer, ele pediu perdão a Deus. O centurião pediu perdão. Esse é o meio, né? E hoje à noite você pode pedir perdão, que Deus tem compaixão e dá a vida eterna. Esse é o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá se o caminho da cruz errar. Jesus disse: quer vir a mim, quer me seguir, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem e me segue. Amados, há um caminho cheio de luz e nem o outro há. Nele é só Jesus. Uma verdade jorra da vida temos em Jesus. As crianças sabem, canta a igreja toda. Não erra esse caminho, o caminho da cruz. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou quem Tu és, a Tua natureza, a Tua grandeza. Tu és um Deus soberano, o Deus dos deuses, o Rei da glória, o Criador dos céus e da terra. E o Senhor habita num céu, a Tua habitação, a Tua presença. Ó Pai, e Tu criastes homens e mulheres como nós, perfeitos, mas infelizmente nós pecamos, caímos, e assim, Pai, estamos indo para o caminho da perdição.
caminho mesmo do inferno. Mas o Senhor, na eternidade, providenciou o caminho para o céu, o caminho da cruz, que foi mesmo mostrado, até foi mesmo continuado na história da humanidade e consumado ali na cruz do Calvário. Ó Pai, muitos observaram ali pessoas, povo, que o Senhor sabe como reagiram, mas nós temos certeza de 2 aqui que estavam lá e reagiram diferente: o criminoso e o centurião. E hoje estão contigo, Pai, nesse céu maravilhoso. E hoje estamos aqui, pessoas, nós não conhecemos, eu não conheço, mas Tu conheces cada coração hoje à noite aqui nessa igreja, que contemplaram o caminho da cruz, o caminho do Calvário, a Tua obra redentora, Pai. E o Senhor sabe qual vai ser a reação de cada um. Se vão mesmo entrar no caminho da cruz, o caminho da salvação. Ó Pai, dá essa alegria nesse coração. Nós entregamos cada vida aqui em Tuas mãos. E aqueles que já estão no caminho da cruz, ó Pai, que maravilha! Já estamos mesmo no caminho da glória, já estamos assentados nos lugares celestiais. Muito obrigado, Pai, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao céu, ninguém vem ao Pai, senão por Ele. A glória seja dada a Jesus, no qual nós Te pedimos agradecidos essas bênçãos. Amém.